Por incrível que pareça, o maior inimigo do povo brasileiro hoje não é nenhum ministro do STF, e sim a pessoa responsável por fiscalizar o Supremo Tribunal Federal. Estamos falando do presidente do Senado e presidente do Congresso Nacional, o senhor Rodrigo Pacheco. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês, primeiramente, um áudio do Augusto Nunes que expõe um fato muito interessante a respeito da relação entre o Pacheco e o Supremo, e depois a gente vai cruzar algumas matérias da mídia tradicional para que vocês entendam o que pode ser uma tentativa do Pacheco de sabotar o governo Jair Bolsonaro, tá? Começando pelo áudio do Augusto Nunes. Um dos amigos que abastecem o nosso programa com informações confiáveis acaba de fazer um lembrete a mim que mostra que, além de covarde, o presidente do Senado está agindo como espertalhão. Vamos botar os pingos nos is. Ele é o sócio principal de um escritório de advocacia que trabalha em favor da empresa responsável pela tragédia de Mariana, quando houve a ruptura de uma barragem de dejetos. Eles defendem a causa da empresa, que está interessada em reduzir ao mínimo a indenização paga às vítimas, se possível, a nada. Esta causa chegou ou está chegando ao Supremo Tribunal Federal. Tecnicamente, o nosso presidente do Senado está desligado da empresa, só que ele continua como sócio. Então não é o acaso só que faz ele tomar essa decisão pusilânime, fazer essas declarações. Não é só porque o Senado está infestado por réus do Supremo, passados, presentes e futuros. É também porque ele está pensando em dinheiro. Ponto. Ora! Eu quase digo quem diria, né? Mas esse tema aí não é bem novidade pra gente. Todo mundo já escutou essa história. O Rodrigo Pacheco era um advogado de muito sucesso antes de entrar no mundo da política. E, de acordo com essa denúncia do Augusto Nunes e outras que vocês podem encontrar na internet, ele tem vários processos correndo, mudando de gaveta para gaveta lá no STF. Alguns deles bem poupudos, né? Pois bem, agora chegou a hora de cruzar as matérias. Eu vou mostrar para vocês a primeira, tá? Eu fiz um vídeo sobre ela há pouco tempo atrás, uma denúncia gravíssima da CNN de que os ministros do STF estariam chantageando o Pacheco e o Lira. E depois a gente pula para a primeira matéria que a gente vai confrontar com essa aí. Tem mais 3 depois dessa, tá, pessoal? Vamos lá. Pacheco e Lira se reuniram com o STF para discutir crise institucional e ouviram cobranças. Como eu disse aqui, eu fiz um vídeo a respeito dessa matéria, dessa denúncia. Quem não assistiu ainda, sugiro fortemente que o faça, porque é bem grave, tá? Pois bem, vamos pegar aí uma declaração recente do Pacheco e depois cruzar com um trecho, com um parágrafo dessa matéria. Não acho necessário as Forças Armadas auditarem as urnas. O presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, afirmou nesta sexta-feira que não vê necessidade de as Forças Armadas atuarem de qualquer forma em auditoria das urnas eletrônicas nas eleições. A fala ocorreu em entrevista do congressista ao UOL News. Agora vejam esse trecho da denúncia da CNN. Embora o encontro tenha ocorrido antes das declarações do presidente Jair Bolsonaro sobre uma possível apuração da eleição pelas Forças Armadas, os ministros do Supremo colocaram a defesa do sistema eleitoral como ponto determinante para a democracia brasileira. E aí vocês confrontam esse trecho com a matéria que eu acabei de mostrar para vocês. Possível apuração da eleição pelas Forças Armadas. E a fala do Pacheco: não acho necessário as Forças Armadas auditarem as urnas. Agora vejam essa outra matéria recente. Questionamentos institucionais atrapalham o bom andamento das eleições, diz Pacheco sobre falas de Bolsonaro. Agora, mais um parágrafo do texto da CNN. Durante o encontro, Pacheco e Lira foram cobrados a se posicionarem com veemência na defesa das instituições democráticas. E agora vamos ver a fala do Pacheco, logo abaixo da cabeça daquela matéria, né?
Claro que todo questionamento institucional às instituições, questionamentos que não têm justa causa e que não têm lastro probatório ou legitimidade, são questionamentos que não contribuem e, consequentemente, podem sim atrapalhar o bom andamento das instituições. Defesa das instituições democráticas, questionamento institucional às instituições podem atrapalhar o bom andamento das instituições. Ele até deu uma exagerada, né? Já nessa matéria aqui, o cruzamento acaba sendo com o Lira, tá, pessoal? Pacheco afirma que é sem cabimento questionar eleições. E Lira diz que sistema é referência. Agora vamos cruzar com a outra matéria? Além de enfatizar a lisura das urnas eletrônicas e como o processo de escolha dos representantes da população no Brasil é referência para o resto do mundo, depois continua, né? Agora vejam aí o que diz a matéria que eu acabei de mostrar para vocês. Pacheco afirma que é sem cabimento questionar eleições e Lira diz que sistema é referência. Pois é. Última matéria aqui. Em meio à crise institucional, Pacheco se encontra com Fux para discutir relação entre os poderes. E aí vocês veem a continuação do parágrafo que falava sobre referência. Acima de tudo, que o Congresso Nacional esteja comprometido com a transição de governos baseada na normalidade democrática, né? Já é uma previsão. Transição de governos, o Bolsonaro perderia e entraria um novo governo, né? Agora vejam o corpo daquela matéria que eu acabei de ler, o encontro do Pacheco com o Fux. Porém, antes mesmo do caso, já havia uma tensão do que poderia acontecer na eleição devido às investidas de Bolsonaro. Em uma reunião em meados de abril, Pacheco e Fachin discutiram sobre o que pode acontecer durante o período eleitoral. Os dois avaliaram que os picos de tensão podem acontecer principalmente na transição de governos caso Bolsonaro não seja eleito. Vejam lá em cima. O Congresso Nacional esteja comprometido com a transição de governos baseada na normalidade democrática, principalmente na transição de governos, caso Bolsonaro não seja eleito. Então é o seguinte, tá, pessoal? Eu não estou acusando ninguém de nada, né? A gente não pode fazer isso, não pode ser irresponsável por uma série de motivos, mas são várias coincidências, né? Vocês cheguem às suas próprias conclusões. Existe uma denúncia da CNN de que houve essa reunião dos dois líderes do Poder Legislativo com 4 ministros do STF e que muitas cobranças teriam sido feitas. Vocês estão vendo aí que o Pacheco está cumprindo, né? Está seguindo a cartilha, parte por parte. Dei 4 exemplos aí para vocês. Tem alguns outros, tá? Mas como eles são mais contundentes, eu preferi não colocar aqui no vídeo porque isso poderia dar um grande problema, né? Não só para mim, né? Então, é isso, galera. A gente tem uma pessoa, né, que preside hoje o Senado e o Congresso Nacional que não tem condições de estar lá. Ele não tem condições morais, ele não tem condições éticas, ele tem o rabo preso, ações correndo pelo STF, interesses pessoais, motivações individuais. E vocês estão vendo aí que, a não ser que seja uma gigantesca coincidência, ele está obedecendo ordens, porque, de acordo com a matéria da CNN, ele teria sido chantageado. E só aceita chantagem quem tem o rabo preso, quem deve no cartório, né? Nesse meio tempo, ele segue dando declarações, tomando medidas que travam o andamento do governo federal, por exemplo, tentando, né, mudar a lei do indulto, já que houve essa questão do Daniel Silveira, sugar poderes do poder executivo, né, para satisfazer, de repente, né, os anseios ou desejos de algum outro poder. No final das contas, o que a gente percebe é que o poder legislativo, nas mãos de Rodrigo Pacheco e também do Arthur Lira, não cumpre o seu papel, né? A sua função institucional, nesse caso, de fiscalizar o poder judiciário e garantir o equilíbrio entre os poderes. E por que eu disse no começo do vídeo aqui que a culpa não era dos ministros? Justamente por isso. Quem fiscaliza é quem impõe limite. E a gente vê uma pessoa que, seja por covardia ou por interesses próprios, como eu acabei de dizer, não faz esse trabalho. Se o Poder Judiciário não tem limite, ninguém impõe limites a ele, eles vão seguir avançando. Então, Rodrigo Pacheco não deveria ocupar o cargo que ocupa, né? Além de tudo, né, como se tudo isso não fosse o suficiente, é uma pessoa extremamente covarde. Ele acaba de me bloquear no Twitter.
porque ele não gosta de ser questionado. Ele passou mais de ano com suas redes sociais fechadas, pessoal. Vejam só, o presidente do Congresso Nacional com redes sociais fechadas. Não queria ouvir o povo. E quando questionado por alguém, não houve xingamento algum, ele vai lá e bloqueia. Não é uma pessoa preparada emocionalmente para ocupar esse cargo. Ele não gosta do contraditório. Ele gosta de ser obedecido. E esses são relatos que vocês podem encontrar também na internet, que foram feitos por pares do Rodrigo Pacheco, desde quando ele era deputado federal. Ele age por conta própria. Ele não está nem aí para os outros. É quando você pega o áudio que eu mostrei para vocês do Augusto Nunes e coloca ao lado, né, disso aí, dessas declarações de seus pares, vocês percebem que o objetivo do Pacheco é realmente individual. Ele é um cara ganancioso, é um cara muito vaidoso, ele se enxerga, né, ocupando posições que democraticamente, através do voto, ele nunca conseguiria, e tenta encontrar um outro caminho ali, né, tortuoso, nem sempre democrático, nem sempre republicano, para alcançar esses objetivos. É uma pessoa nociva ao Brasil e principalmente ao povo brasileiro. Portanto, se você está chateado porque o Alexandre de Moraes cortou, né, a diminuição dos impostos do IPI, não reclamem do Moraes. Reclamem do Pacheco. Porque o papel de fiscalizar a atuação do Moraes é dele. Enquanto ele não fizer esse papel, enquanto ele não enxergar concretude, como ele declarou recentemente, as coisas vão continuar avançando. E aí não adianta você cobrar o presidente, porque não é a função dele. Agora, para prejudicar o governo, para prejudicar o governo federal, o poder executivo, o Planalto, o presidente Jair Bolsonaro, o Pacheco não pensa duas vezes. Quem não se lembra da CPI do circo? Bastou o Barroso acenar que lá veio o Pacheco, né? Lá veio o Pacheco, barriguinha para cima, balançando o rabo. Vamos abrir a CPI. Agora mesmo. Agora, para impeachment de ministro, ele não vê concretude. Ele é tão cínico, pessoal, tão cínico, que defendia o uso da máscara naquela época. Mas quando foi dar uma coletiva para anunciar a abertura da CPI, fez questão de tirar, porque ele queria mostrar o rosto. Como eu já disse aqui também, ele pensa que algum dia vai ser presidente. Hoje, vejam só que coincidência, ele é presidente, por conta das ausências do Jair Bolsonaro, do Mourão e do Lira. Tá lá. Espero que não faça nenhuma bobagem, né? Eu acho que ele não seria louco a esse ponto. Agora, resumo da ópera aqui, é uma pessoa que não poderia ocupar o cargo que ocupa e pensar que ele só tá lá porque foi um voto anti-Dilma Rousseff. Não tem como você ser menor. Então esse foi o nosso vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e espero que vocês compartilhem bastante, para que as pessoas entendam que nesse momento não há nada que o presidente possa fazer. Ele concedeu o indulto da graça ao Daniel Silveira. E o indulto está lá. Já expliquei para vocês também. Multa, bloqueio de conta, não há nada que o presidente possa fazer porque o Banco Central é um órgão independente. Eu não estou vendo nenhum ministro do STF mandando a polícia prender o Daniel Silveira de novo, porque eles sabem que se fizerem isso, aí o bicho pega. Então eles atacam pelos flancos para tentar fazer parecer que o presidente é mole, que o presidente não está reagindo, quando na prática não há nada que ele possa fazer. Quem deveria fazer era o Pacheco. Esse sim, o inimigo número 1 do povo brasileiro. Compartilhem esse vídeo, deixem seus likes, deixem seus comentários, um forte abraço e a gente se vê por aí.